Boa tarde para você. Começamos essa edição falando sobre guerra no Oriente Médio. Acaba hoje às 21h, no horário de Brasília, o prazo estipulado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que o Irã feche um acordo ou reabra o Estreito de Hormuz. Mais cedo, Trump fez uma ameaça, mais uma. Ele disse que uma civilização inteira vai morrer hoje à noite. Vamos conversar com Mariana Jangiacomo, ao vivo, direto de Washington, Casa Branca, que tem todos os detalhes do que vem acontecendo nessas últimas horas, o mundo inteiro em atenção, Mariana. E o presidente também afirmou, o presidente dos Estados Unidos, que o país não está em negociações intensas nesse momento, o que também é preocupante. Bem-vinda, boa tarde. Oi, Juliana, muito obrigada. Boa tarde a todos. Olha, Juliana, Donald Trump acabou de dar uma entrevista à Fox News falando sobre essas negociações e dizendo que está em conversas com o Irã nesse momento, com conversas muito aquecidas com o Irã nesse momento, mas sem dar detalhes exatamente sobre quais conversas seriam essas, quais negociações seriam essas. Eu estou até aqui olhando porque as informações chegam a todo momento, Juliana, as informações sobre a possibilidade de conversas perto sobre essa ameaça de Donald Trump, já que o prazo está se aproximando, né? O prazo que Trump deu acaba às 8 horas da noite do horário local aqui de Washington, 9 horas da noite no horário de Brasília. E o que a gente tem de mais novo, então, é essa fala de Donald Trump à Fox News, afirmando que está em negociações aquecidas com o Irã nesse momento, mas sem dar mais detalhes sobre como estão, né, exatamente essas negociações, o que estão envolvendo essas negociações e a declaração da assessoria de imprensa aqui da Casa Branca de que Trump deve responder, sim, já recebeu e deve responder a proposta feita pelo Paquistão. E qual é essa proposta feita pelo Paquistão? O primeiro-ministro paquistanês, o Shehbaz Sharif, foi às redes sociais para pedir um cessar-fogo de 2 semanas para que haja uma tentativa, mais uma tentativa de diplomacia, 2 semanas durante as quais o Estreito de Hormuz deve ser reaberto e pediu também a extensão desse prazo dado por Donald Trump. E aí, então, a Casa Branca confirma que Trump recebeu essa proposta, diz que ele vai responder e o próprio Trump também afirma que está em negociações com o Irã nesse momento. Agora, isso é o que a gente tem aqui dos Estados Unidos, né, Juliana? É preciso entender exatamente como é que as autoridades iranianas estão se posicionando também. E aqui na Casa Branca, o clima é de muita ansiedade, de muita preocupação, porque a gente está falando de um prazo que se aproxima e de uma ameaça muito grave feita por Donald Trump de acabar com uma civilização. A gente está falando de um país de mais de 90 milhões de pessoas. A gente não está falando de uma ameaça contra um regime, contra o regime dos ayatolás, por exemplo, ou contra um grupo terrorista. A gente está falando de ameaçar todo um povo, toda uma civilização. E Donald Trump antes já tinha ameaçado também atacar todas as pontes e todas as usinas do Irã, o que seria um crime de guerra. Pelo direito internacional, você não pode atacar infraestruturas civis. Trump foi questionado sobre se ele estaria preocupado com a possibilidade de cometer um crime de guerra e disse que não, que o único crime de guerra seria permitir que os iranianos desenvolvessem uma arma nuclear. Então ele não parece preocupado com esse ponto, né, com essa consequência do cumprimento da sua ameaça, como fez, né, da forma como fez essa ameaça de dizimar, então, a estrutura iraniana. Mas há outras consequências também, Juliana, consequências econômicas para os Estados Unidos. Um ataque a infraestruturas energéticas iranianas pioraria ainda mais a crise dos combustíveis, aumentaria ainda mais o preço dos combustíveis, isso sem falar em toda a instabilidade na região, porque os iranianos certamente iriam retaliar, né, apesar dos Estados Unidos dizerem que já dizimaram os radares, sistemas de defesa antiaérea do Irã. O Irã, nesse fim de semana, derrubou 2 aviões militares dos Estados Unidos. Então, a possibilidade de retaliação do Irã contra, inclusive, países aliados dos Estados Unidos, preocupa muito. E aí, nesse sentido que vem o esforço de outros países da região, principalmente do Paquistão, de tentar evitar que essa ameaça de Donald Trump se cumpra de fato. E claro, não é a primeira vez, né? Se ele de fato recuar, não vai ser a primeira vez que isso acontece. Inclusive, Trump já recuou desse mesmo prazo que deu para o Irã. Isso já é
o que a gente está vendo agora já é uma extensão de um prazo que Donald Trump deu inicialmente, e normalmente é a possibilidade de impactos econômicos que faz com que Trump recue e que até rendeu a ele o apelido do taco, né? O Trump always chickens out, ou seja, Trump sempre recua. Então fica a pergunta sobre se ele vai recuar mais uma vez, se vai fechar algum tipo de acordo, se esse acordo vai ter alguma vantagem real para os Estados Unidos, ou se vai ser uma forma de Trump se declarar vencedor e retirar, né, e sair de campo, acabar a guerra. São muitas possibilidades nesse momento e um clima de ansiedade muito grande que vai ficando cada vez maior aqui, mais intenso aqui na Casa Branca, conforme a gente vai se aproximando do prazo dado por Donald Trump. Juliana. Exatamente isso que eu queria te perguntar, Mariana, sobre esse clima de ansiedade. É claro que o mundo inteiro está observando. Donald Trump colocou esse prazo, falou sobre dizimar o Irã, nessa fala muito agressiva, né? Vem aumentando o tom sobre essa guerra nas últimas horas. E é claro que tem uma expectativa, e a gente também vai falar aqui na edição de hoje, sobre ampliação de ataques, de bombardeios. Eu queria te ouvir mais sobre esse relato que você acaba de trazer, esse clima de ansiedade conforme as horas vão passando. São os jornalistas aqui na área de imprensa, tem muita gente falando, inclusive aqui do meu lado, até não sei nem se vocês conseguem ouvir, pessoas de vários países aqui falando, atentos a todos os movimentos, a todas as informações de fontes aqui. Agora há pouco uma colega me disse que viu a porta-voz aqui, Caroline Leavitt, indo para o escritório, para o edifício de escritórios, que fica aqui do lado da Casa Branca, que faz parte do complexo da Casa Branca, mas não é exatamente a Casa Branca, onde ficam muitos dos conselheiros de Donald Trump, muitas autoridades. Peço desculpas, a gente teve um probleminha aqui, mas seguindo, então a gente fica de olho em cada movimento, e realmente são movimentos que indicam, né, uma negociação acontecendo, que indicam que haverá uma resposta, né, em breve, porque Trump deu esse prazo e ele deve responder, né? Não, é muito difícil que Trump nunca não responde. Ele pode recuar, ele pode adiar, estender prazo, ou ele pode atacar, mas alguma coisa deve acontecer. Então, por isso, esses olhos vidrados, né, em todas as movimentações e essas falas mais recentes das autoridades americanas, se dizendo otimistas, pelo menos parcialmente, com a possibilidade de um acordo antes que os Estados Unidos cheguem a esse prazo dado por Donald Trump, principalmente depois dessa fala do primeiro-ministro do Paquistão, que tem ajudado muito nessas negociações, tem intermediado essas negociações e as tentativas de um acordo, porque a gente está falando de uma ameaça muito grave feita por Donald Trump, que pode ter consequências devastadoras. Então, há uma preocupação muito grande, e agora essas autoridades aqui da Casa Branca, fontes da CNN, né, se dizendo pelo menos otimistas parcialmente com a possibilidade de um acordo, já que há esse apelo por parte do Paquistão. Juliana.